Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, não foi sem razão que Sua Santidade, o Papa Francisco, quis instituir o Ano Santo da Misericórdia para ser vivido na maior parte nesse ano de 2016, porque estamos no ano C, aquilo que a Santa Liturgia sempre nos prepara todos os anos, a distribuição das leituras sagradas em 3 anos consecutivos, anos A, B e C, e o ano C justamente é o ano onde a maior parte dos evangelhos dominicais são segundo Lucas, que por sinal é o evangelista da misericórdia, é o que mais fala sobre a misericórdia do Senhor. Então não é sem razão que esse ano da misericórdia está caindo exatamente onde tem que cair, porque nesse 15º domingo comum nos deparamos com esse belíssimo trecho do capítulo 10 de São Lucas, a famosa parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 25 a 37. Evangelho esse que nós devemos pegar em nossas Bíblias e ao longo da semana fazer uma Lexio Divina, uma leitura orante, uma meditação, porque esse evangelho é muito rico para cada um de nós. O mestre da lei se aproxima de Jesus para colocá-lo em dificuldade. E ele apresenta para Jesus uma pergunta tão inútil, mas tão inútil. Por que uma pergunta inútil? Porque ele é um doutor da lei. Ele é estudado na palavra de Deus. A vida inteira dele foi estudar a Torá, a lei de Moisés. Ele sabia muito bem, portanto, o que deveria ser feito para poder ir para o céu. Então por que ele me faz uma pergunta absurda dessa para Jesus?
Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar em herança a vida eterna? Ora, ele tem que saber, ele é mestre da lei, ué. Por isso que Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Já que você é formado na lei, você tem que saber, né? Mestre, lá está bem explícito, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência e tudo mais, e ao próximo como a ti mesmo. Imagina Jesus olhando para ele e falando: meu caro, se você sabe a resposta, por que você está me perguntando, afinal de contas, né? Se você sabe que está escrito isso aí, é só você cumprir o que já está escrito. Faze isso e viverás. Simples. Mas como o mestre da lei não queria sair por baixo na discussão, mas quem é o meu próximo? Porque até então, aí entra a polêmica, para um judeu, quem era o próximo? Um outro judeu. E para por aí. Para um judeu, um próximo é um outro judeu. Não é um estrangeiro, não é um cidadão de uma outra nação, muito menos um samaritano, que embora fosse um povo vizinho, mas eram eles lá e os judeus cá. Não se misturavam, não se davam de jeito nenhum. Uma rixa histórica. Por quê? Porque o povo lá da Samaria acabou se misturando com outros povos vizinhos do lado de lá. Então essas pessoas samaritanas, até então judeus também, mas vividos lá na Samaria, se casaram com essas pessoas de outras nacionalidades e acabaram se contaminando com as religiões pagãs também. Isso então fez com que os judeus lá de Jerusalém olhassem os samaritanos com um ódio mortal. Poxa vida, esse povo da Samaria se misturou com gente errada. Não é mais um povo puro, não é mais um povo abençoado, agora é um povo impuro, um povo de pecado, um povo perdido, um povo excomungado. Eles não vão mais ir para o céu. E daí o ódio mortal que se criou entre judeus e samaritanos. E vejam então o que é que Jesus vai fazer, exatamente para tocar nessa ferida. Vai contar essa parábola, onde um homem é assaltado na estrada de Jerusalém para Jericó. E de fato naquela época era uma estrada deserta, sim, e era uma estrada perigosa, sim. Então até alguns exegetas discutiam, ao interpretar essa passagem, em se questionar: será que era uma parábola ou será que era uma história verídica que Jesus estava contando mesmo? O fato é que o homem foi assaltado. E assaltado logicamente, então o dinheiro dele foi embora. Só que os assaltantes não só levaram o dinheiro, bateram no coitado, estava lá ensanguentado, todo machucado, no meio da rua, morrendo aos poucos. Então aparece, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, aparece um sacerdote. E um sacerdote judeu também era um homem entendido da palavra. Era um homem que também tinha estudado a Torá, que vivia na sinagoga, um homem religioso, um teólogo, um homem, diríamos, sagrado, porque era um homem que frequentava o templo e dirigia o culto para as outras pessoas. Então esse homem passa por ali, vê aquele homem ensanguentado, e ele pensa consigo: eu não vou ajudar não, porque está todo ensanguentado, afinal de contas eu não posso me contaminar com o sangue desse homem que está aí. Além do mais, pode ter algum outro assaltante escondido por aí, pronto para poder me pegar também. Quer saber? Deixa eu ir embora antes que também eu fique que nem ele aí. E foi embora. Um homem entendido da palavra de Deus, que sabia muito bem que o amor ao próximo tinha que ser exercido. Depois o segundo homem, um levita. Ora, quem era o levita dentro do culto judaico? O levita, minha gente, era uma espécie de sacristão da igreja católica. Não tem um sacristão que arruma os objetos, arruma a toalha do altar, e varre, e limpa e tudo? Pois é, assim o levita fazia no culto judaico. Era ele que limpava os objetos, que preparava todos os objetos do culto judaico lá na sinagoga. Então era um homem também que se supõe que entendia da palavra de Deus, porque estava sempre no templo, frequentando o culto, arrumando as coisas, lendo possivelmente as profecias também.
Um homem também entendido da palavra. Passa e parece que ele pensa como sacerdote, né? Deixa eu ir embora, senão vai acontecer comigo também. Finalmente então aparece o samaritano. Veja, olha como é que Jesus ele conta a história. Até então na sociedade o samaritano é o vilão, mas na história Jesus transforma o samaritano num mocinho. O samaritano é o único que parou, desceu do seu animal. Possivelmente o samaritano estava viajando em cima da sua mula ou do seu burrinho. Desce do seu animal. É ele que toca naquele homem ensanguentado, sem saber se é judeu, se é samaritano, se é de qualquer outro país. Toca nele, faz os curativos, carrega aquele homem, coloca em cima do animal onde ele estava cavalgando, leva até a pensão, pega dinheiro do próprio bolso e paga lá a pensão, e ainda fala para o dono da pensão: olha, cuida dele, se precisar de mais alguma coisa você pode me cobrar, eu quero que você cuide dele. Caramba, talvez até um parente não fosse tão hospitaleiro, tão acolhedor assim. Qual dos três foi o próximo do homem que foi assaltado? Vai perguntar Jesus. E a frase que aquele mestre dali deveria dizer categoricamente seria qual? Ah, foi o samaritano, Senhor Jesus. Mas é ruim de ele falar essa palavra. Ah, não vai. Ele não vai querer colocar o samaritano como o bonzinho da história. Então a frase mais inteligente para ele foi essa: ah, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Pois então vai e faz a mesma coisa. O bem às vezes é realizado pela pessoa que a gente menos espera. E em contrapartida, quando pensamos que aquela pessoa que se diz tanto nossa amiga, que se diz tanto amar a gente, que se diz tanto se importar com a gente, na hora que a gente está naquele perrengue, cadê a pessoa? Sumiu, se pirulitou, sei lá, virou fumaça. E justamente às vezes a pessoa que a gente condena, que a gente taca pedra, que a gente dá a facada pelas costas, é às vezes essa pessoa que para dar atenção, para poder ajudar, para poder prestar uma solidariedade. Aí a gente fica com aquele carão, totalmente sem graça, sem reação diante disso. Poxa vida, eu sempre condenei tanto essa pessoa, eu sempre machuquei tanto essa pessoa, eu sempre critiquei tanto esse fulano, e justamente foi ele que me ajudou. Jesus quer dizer então com essa parábola, com essa história, muito claro o seguinte: o próximo não é só aquele que é do meu bairro, da minha cidade ou da minha religião. O próximo é qualquer ser humano que esteja precisando de ajuda e que grite socorro em minha direção. Qualquer ser humano assim se torna o meu próximo, independentemente de classe social, credo, raça. É um irmão que precisa de ajuda, está gritando em direção a mim: socorro, me ajuda. É a nossa obrigação realmente ajudar. É a solidariedade, é o carinho, porque diante de Deus não há inimigos. Diante de Deus não pode ter hostilidade ou ódio racial. Nós temos que aprender a ver o outro como nosso irmão, sim, em imagem e semelhança de Deus, tanto quanto eu. Embora não tenha nascido na sua rua, no seu bairro, no seu país, não interessa, mas é um irmão que precisa da ajuda, está gritando socorro, ajuda, porque um dia você também vai pedir socorro, um dia também você vai precisar que alguém estenda a mão para você. E se toda a nossa vida religiosa, você que vem à missa todo domingo, talvez todos os dias, você que reza o seu terço, você que participa do movimento A, B ou C, ou da pastoral X, Y, Z, se toda essa vivência religiosa que você tem não te ajuda a praticar a caridade com o próximo, especialmente com o mais necessitado, então, meu irmão, a nossa vivência religiosa está sendo a mais hipócrita de todas.
Porque não podemos ficar só numa vida de rezação, se na hora de praticar o amor a gente se omite. Uma das orações do ato penitencial que temos na missa justamente não fala isso? Confesso a Deus Todo-Poderoso que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Omissão é justamente o que esse sacerdote e esse levita fizeram. Omissão. Olharam a necessidade do outro, viram o outro quase morrendo, mas não fizeram nada. Não fui eu que assaltei, não fui eu que bati nele, não mandei ele andar nessa estrada perigosa. Ele sabia do risco, o problema é dele. Se ele morrer, o problema não é meu. É mais fácil agir assim, omisso, para não ter o trabalho de ajudar, de prestar a solidariedade e o carinho. Então, diante de Deus, toda a intimidade que eles diziam ter no culto judaico deles, foi tudo por água abaixo, tudo pelo ralo. É um culto vazio, estéril, não chega ao coração de Deus, porque quando tem que ver Deus no irmão necessitado, não olha, só quer ficar só no louvor, na adoração, na contemplação bonitinha, e o outro que está ali rasgado, machucado, quebrado. Diz uma história, não é parábola, é uma história verídica. Um padre celebrava uma missa numa comunidade todo domingo, 8h30 da manhã, todo domingo. E ele, em ponto sempre, todo domingo 8h30 em ponto, ele estava lá celebrando a missa. E sempre tinha aquelas pessoas, nem toda paróquia tem, chegando 8h35, 8h40, 8h45. Então a pessoa chegava já na hora do glória, na hora da leitura estava chegando ainda, então estava chegando atrasada. O padre então no final da missa falava, que nem de vez em quando o padre Emanuel fala também: gente, olha, não atrasa não, chega na hora da missa, olha, toma banho antes, não sei, mas não chegue atrasado, a missa é essa hora. E o padre também ficava puxando a orelha do povo: gente, 8h30, tem que chegar na hora, 8h30, não chegue atrasado, você desconcentra os outros e você mesmo chega desconcentrado também e tudo mais. Tanto que o padre falava isso todo domingo praticamente, que o pessoal começou a tomar jeito aos poucos. Então, um belo domingo, 8h30 em ponto, a igreja estava lotada, todo mundo lá na hora. Mas cadê o padre? 8h35, nada. 8h40, nada. 8h45, nada. 8h50, nada. 8h55, 8h55, o carro do padre aparece. O olhar fulminante da assembleia já olha o padre. Aquele olhar, né? Miserável. Todo domingo ele fica apurrinhando nossa paciência para chegar na hora, e hoje ele chega quase meia hora atrasado. O padre então calmamente vai se arrumar, começa a missa, celebra, não fala nada. O pessoal brabo. Terminou a missa, o padre então fala com a assembleia: povo de Deus, vocês sabem que todo domingo eu ficava sempre falando com vocês, né, para chegar na hora, para não atrasar, 8h30, tinha que estar aqui, não era? O povo, aquele é bem efusivo, né? Pois é, minha gente, eu saí da minha casa 8h15, então se eu chegasse aqui realmente direto para a igreja, 8h30 em ponto eu estaria aqui para celebrar para vocês. Só que, vindo da minha casa até aqui, no meio do caminho, na calçada, tinha um homem todo ensanguentado e machucado, porque tinha participado de uma briga na madrugada, e não tinha ninguém ali. Ele estava lá todo machucado, parece que bateram nele, enfim, participou da briga. Os outros foram embora e deixaram ele ali. Eu olhei, eu tive que pensar rápido: ou eu vou direto para a igreja e celebro a missa 8h30 em ponto, e que algum outro que passar aqui ajude, ou eu pararia e ajudaria. E meu povo, eu tive que parar o carro. Eu peguei aquele homem, coloquei lá no meu carro e levei para o hospital. Por isso que eu cheguei meia hora atrasado. Podem conferir, o meu carro está lá todo cheio de sangue lá no banco. O povo então abaixou a cabeça. É isso. É isso.
Às vezes a nossa atitude é muito burocrática. Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas se aparece um imprevisto como esse, não é todo domingo que isso vai acontecer. Não é todo dia que isso vai acontecer de fato. Mas quando acontecer, parece que a nossa caridade vai ser testada. Será que realmente vamos fazer aquilo que tem que ser feito naquela hora derradeira? Ou vamos deixar que outro faça? Vamos deixar que outro pratique a caridade, que outro ajude. E se um outro não aparecer, você não vai ficar cheio de remorsos depois? Caramba, fulano morreu porque eu que não ajudei, eu que não fui lá. Poxa, aquela pessoa estava esperando a minha visita lá no hospital, ela morreu, eu não cheguei a tempo de falar com ela, porque eu fiquei com preguiça de ir lá, porque, eu não sei, eu fiquei vendo televisão lá em casa, achando que ia dar tempo de visitar amanhã, acabou morrendo hoje mesmo, ai caramba. E dá aquele remorso, aquela dor na consciência. Por quê? Porque a pessoa sabe que deveria ter feito aquilo naquela hora, mas jogou para depois. E esse depois causou então o coração pesado. Meus irmãos, como dizia a primeira leitura do Deuteronômio, os mandamentos do Senhor não são difíceis, não são inatingíveis. Dizia a primeira leitura, os mandamentos não estão lá no mais alto dos céus ou nas profundezas do mar, como se não pudessem ser alcançados. Os mandamentos do Senhor são fáceis, são tranquilos. É fácil de se cumprir a vontade de Deus todos os dias, se nós quisermos cumprir. Mas é isso aí, ó. Eu quero cumprir, eu tenho a liberdade de praticar a palavra de Deus, mas eu quero cumpri-la naquela hora que Deus precisa de mim, que Deus quer contar comigo. Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa fé, como Paulo dizia belíssimamente na segunda leitura. Ele é a imagem do Deus invisível, realmente. Então, toda a prática de Jesus, a prática de bondade, de solidariedade que Ele fez, então eu tenho que imitar também. Ótimo, então vamos também jogá-lo para essa parábola. Quem é o grande bom samaritano da humanidade, senão o próprio Senhor Jesus Cristo? Quem é que estava lá caído no meio do caminho, todo ensanguentado e quase morrendo? Nós. O demônio nos assaltou, o inimigo tentou acabar conosco, tentou nos matar e nos deixou ali sangrando no caminho da vida. E Jesus foi o único capaz de parar, de olhar para nós, de encostar em nós, de fazer os curativos em nós. Foi o único que morreu na cruz e ressuscitou para que nós não precisássemos perecer. Ele é o nosso bom samaritano. Assim como Ele, entre aspas, perdeu tempo em nos ajudar, nós também devemos perder tempo em ajudar quem precisa de nós. Nós tivemos a solidariedade do próprio Deus, para que aprendamos também a ser solidários com as necessidades dos outros. Que essa lição do Evangelho do Bom Samaritano nos faça realmente pensar: minha vivência religiosa me ajuda a praticar realmente o bem para os outros, fazer o bem sem olhar a quem? Ou eu estou no fazer o bem, mas olhar a quem? Não, para um cristão o ditado deve ser esse: fazei o bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Que Deus então nos ajude e que nos dê essa consciência cada vez mais firme de praticarmos o bem para quem quer que seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.